Ô glória, paz do Senhor Jesus, Deus seja louvado por mais um dia, por mais um momento de leitura bíblica para a glória de Deus. Oh, aleluia, como é maravilhoso chegarmos até aqui. Não podemos parar, não podemos desistir. Essa é a ordem, é permanecer, é continuar, é avançar, ouvindo sempre a voz do Senhor. Porque essa palavra nos traz vida e vida em abundância. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nesse dia, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, por tudo quanto o Senhor tem feito. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que alcance esta mulher que está nesse propósito, que alcance esse coração que está triste, angustiado. Meu Deus, que está, Senhor, ferido, que o Senhor possa trazer consolação, possa trazer alívio a essa dor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, nossa leitura. Números, capítulo 16. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. E falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã, Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitai incenso sobre o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Pelo que tu e toda a tua congregação congregados estáis contra o Senhor, e Arão, que é ele, que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares segundo o deserto, senão que também totalmente te assenhorareis de nós? Tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a congregação ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã, e tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um segundo o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar todos eles, toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação, e falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como no momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-se-ás tu também contra toda uma congregação? E falou o Senhor, dizendo: falta a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor
da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios, homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivo descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra se abriu a boca, e os tragou como as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também nos não trague a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá, a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante o Senhor, a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto, e disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor. Já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos, os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.600, fora os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Capítulo 17. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e as escreverás o nome de cada uma sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá.
Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores, e brotara renovos, e deram amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles ouviram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui, nós expiramos, pereceremos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Capítulo 18. Então disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles farão a tua guarda, a guarda de toda a tenda, mas não se chegarão aos vasos do santuário e ao altar, para que não morram, tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti e farão a guarda da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis o guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas do meio dos filhos de Israel, a vós são dados em dádiva pelo Senhor para administrar o ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu. Isto administrareis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: e eu, eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção. As tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as tuas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas expiações do pecado, e com todas as suas expiações da culpa, que me restituírem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás, todo varão o comerás, santidade será para ti. Também isto será teu: a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo. As tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa comerá. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo o que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na casa os comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Tudo o que abrir a madre de toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homem como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatará, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que, pois, deles se houverem de resgatar, resgatarás da idade de 1 mês, segundo a sua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito da vaca, ou primogênito da ovelha, ou primogênito de cabra, não resgatarás, santos são. O seu sangue espargirás sobre o altar,
e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, e a sua carne dele será sua, assim como também o teu peito do movimento e o ombro direito. Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal perante o Senhor, para ti e para a tua semente contigo. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdará. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas e dir-lhes-á, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança. Deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, e os dízimos dos dízimos, e contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como grão de eira e como plenitude do largar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei oferta alçada ao Senhor, Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda oferta alçada ao Senhor, do melhor deles a sua santa parte. Dir-lhes-á, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas. E os comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque vosso galadão é pelo vosso ministério na tenda da congregação, pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Capítulo 19. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo, diz aos filhos de Israel que te traga uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha e sobre que não subiu o jugo. E dareis a Eleazar, o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, e o seu sangue com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, isopo, carmesim, os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará os seus vestidos e banhará sua carne em águas, e depois entrará no arraial. E o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará os seus vestidos com água, e em água banhará a sua carne. E imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial, em um lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. E o que apanhou a cinza da bezerra lavará os seus vestidos e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem imundo, será 7 dias, imundo 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com água, e ao 7º dia será limpo, mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º.
todo aquele que tocar algum morto cadáver de algum homem que estiver morto e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei, que quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto sobre que não houver pano atado será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar algum que for morto pela espada, ou outro morto, ou aos ossos de algum homem, ou a uma sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois, tomarão do pó da queima da expiação, e sobre ele porão água viva em um vaso. E um homem limpo tomará esopo e o molhará naquela água e a espargirá sobre aquela tenda e sobre todo o fato e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou algum que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. E o limpo ao 3º e 7º dias espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará, e lavará os seus vestidos, se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém o que for imundo, e se não purificar a tal alma do meio da congregação, será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que espargir a água da separação lavará os seus vestidos, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo que o imundo tocar também será imundo, e a alma que o tocar será imundo até a tarde. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê sabedoria. Amém.